Olá aí pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo canal Igreja Sem Política e hoje para tratar esse tema, Frente Parlamentar Evangélica Desgovernada Politicamente. Quando ela assume, depois de uma perca de eleições, ela assume exatamente articular os dois lados, né? Nós vamos falar sobre isso, principalmente a direita agora nesse momento, representando esse desequilíbrio, essa tendência de namorar o outro lado de lá. Bom, meus propósitos aqui é expormos esse comportamento desse dito Jesus político, que está representado por uma frente parlamentar evangélica que nesse momento articula, ao invés de uma frente de oposição, uma frente de oração por um governo e um candidato, eu me refiro a Lula, do qual eles inúmeras vezes antes, na disputa das eleições, o chamou de governo das trevas e ele, em específico, o próprio demônio. Com base nesses propósitos, meus objetivos específicos aqui é exatamente fazermos esse contraste do Jesus histórico e original com esse Jesus contemporâneo e julgarmos esse comportamento ministerial do pastor político de encontrar uma justificativa, até mesmo uma solução satisfatória para reconsiderar um partido ou um representante político da qual na última eleição eles o chamavam de preso cachaceiro, governo das trevas e o próprio demônio. E levando em consideração isso, um Jesus que em um momento ele governa por um lado, por uma ideologia e por um governo, e de repente ele muda completamente esse comportamento e passa também a se articular e a conversar e a dialogar com o outro lado da qual ele considerava o mal, as trevas, o demônio. Bom, antes de entrar aí nesse tema da Frente Parlamentar Evangélica da direita que agora está namorando a esquerda, eu queria lembrar a vocês aqui quais são os princípios e aspectos hermenêuticos que o movimento Igreja Sem Política visa honrar e propagar, ok? São três deles que rapidamente eu tenho que falar como introdução. Primeiro, a identidade da autoridade teológica da igreja não é a própria igreja, é prerrogativa messiânica, a gente vem dizendo isso, que o Messias é o veredito da fé. O Cristo é o veredito da fé. Ele é quem dá à igreja a fé que ela precisa ter. É uma autoridade que cabe a ele, que vem dele, não da igreja. Segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão ou do dever do que é ser igreja. Que a gente vem definindo aqui que essa chave de pré-ordenação, ela está na atividade messiânica do Cristo, porque ali se testemunha uma causa mais suficiente do que a filosofia, do que os homens, o entendimento exatamente o que é. Que Jesus é a interpretação, ele é o sistema, ele é o método daquilo que se define ser cristão e ser igreja. E essa unidade está nele. E todos precisam se sujeitar debaixo dessa prerrogativa e também materialidade testemunhal. Que diremos assim, Jesus sabe o que é melhor para a igreja. E o que é melhor para a igreja tem que vir dele, não de mim e de você. Bom, o terceiro aspecto, que ele se preocupou também em discipular e preparar homens para formar o primeiro modelo da igreja, que dali sai o governo eclesiástico, e dentro desse sistema neotestamentário se descobre ali que estes homens que Jesus preparou, todos eles formam um padrão histórico ininterrupto para as demais igrejas. E que ali dentro daquela perspectiva histórica, todos eles se prontificaram em representar isso, ser o progresso, a continuidade e a preservação do que eles conheceram no Cristo em essência. Então, se depois mudou, está errado. Então, esse padrão segue para as demais. Levando em conta esses três princípios, se descobre que nessa perspectiva histórica, nesse testemunho histórico do que foi visto no Cristo e nos demais apóstolos, não existe ministério político e nem pastor político. Ok? Essa observação que eu venho deixando aqui a todos vocês. Bom, mas daí alguns entram aí e dizem o seguinte, mas então quem irá nos representar politicamente? Para isso o Estado existe. Quando você quiser tratar de vida pública, quando você quiser falar sobre dever e direito cívico, aí Jesus mesmo deixou claro, dá a César o que é de César. Aí o que está na verdade sendo discutido, o que é? É o dever moral. Aí, obviamente, o cidadão, ele passa a discutir isso dentro de uma esfera jurídica, não teológica, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas qual que é o problema aqui? Qual é a interrupção? A igreja não pode ser usada para fins que não são justificados. Você tem os teus representantes políticos e eles te representam juridicamente
dentro da Constituição. E isso tem que ser discutido na esfera política e dentro do Estado, com posicionamentos que, obviamente, tratam o caráter, a visão, o julgamento disso, do que na verdade é ser um cidadão. Agora, o que não pode é misturar as duas coisas, que eu venho dizendo sempre aqui, transferir a igreja para o Estado para que ela cumpra o papel que compete ao Estado, porque a igreja é um organismo exclusivo de Cristo, a gente vem dizendo sempre, e só pode ser usado com fins que sejam justificados nele, com pautas e temas que sejam dados diretamente dele, e isso não está sendo respeitado. Então a definição que a gente vem trazendo aqui é esta, que a partir do momento que você quebra uma dessas unidades, desses atributos de revelação que foram vistos no Cristo, você compromete o fator da dispensação da graça. Como Jesus disse, alargou o caminho, alargou a porta, pode todo mundo entrar, mas ninguém vai se salvar. Então, a partir desse momento que o plano e o propósito não estiver organizado por Cristo, administrado por Ele, como foi visto dentro da história quando Ele esteve aqui, nós temos uma fraude processual. Então, quem aceita a fraude assume as consequências do fracasso. Que aí a gente começa a fazer os levantamentos do que foi a política dentro da igreja. Que ela não soma nada. Ela não soma nada de benefício, ela só é desgraça, ela só é escândalo, ela só é aberração. E eu venho constantemente chamando a atenção para vocês disso. Bom, então novamente reforço. Pastor, eu na condição de cristão, eu posso ser um político? Se você conseguir cumprir moral, ótimo. Mas você só não pode chamar isso de ministério e você só não pode definir isso, que o chamado de Deus para a tua vida é esse. Porque você não vai conseguir provar isso em Cristo. Você pode ser político, você pode ser o que você quiser. Desde que você cumpra o certo e errado, desde que você realmente cumpra a moral. Se você conseguir ser um político honesto, que eu acho muito difícil, até porque política já se traduz por influência e manipulação, nada que é político tem ligação com a moral. Mas se você conseguir, óbvio, parabéns para você. Ótimo, mas não discuta vida pública com vida cristã. As duas coisas se separam, porque quando você é cristão em um plano, em um propósito, você vai como ele foi, não como o político vai. Então aí a coisa já muda. Bom, se nós usarmos aqui em consideração esses atributos de fé, levando em conta essa normativa de expor teologicamente o que o Pai, o Criador, e o Filho foi na história como vontade, caráter, pessoa, conduta, essa definição teológica que está na Escritura, caracteriza o quê? A introdução de atributos de autorrevelação que dentro de uma eventual situação, o Pai e o Filho, e eu me refiro a Cristo especificamente, com precisão normativa, eles seriam imutáveis. Que quer dizer que dentro de uma situação, nenhum dos dois, nem o Pai, nem o Filho, se encontrariam ou testemunhariam variações, como conduta, como caráter, como vontade, como pessoa. Que diríamos que, mesmo se nós aceitássemos a política no ministério de Jesus, nunca ele trocaria de partido, de sigla ou de lados. Não tem lado no que ele viveu. Só existe a verdade nele. Tanto que a religião e a política não estão no ministério dele. Pelo contrário, o mataram e o crucificaram. Tá? Mas a questão aqui é essa. Qual o sentido do que eu estou falando aqui? Que a partir do momento que faltem meios adequados para ele ser o Cristo, a partir do momento ali na história, que faltaria ali a ele meios adequados para a execução disso, do seu messianismo e o Pai pelo Filho de se auto-revelar, evangelho, ali ele jamais, testemunho isso para você, que dentro de um plano legítimo, ele justificaria uma alteração de personalidade, de caráter, de vontade, até mesmo de obediência. Isso não aconteceu, tanto que o fim dele foi a morte. Não existiu ali alteração no que ele testemunhou, até mesmo quando os meios se fecharam para ele e a pressão chegou para ele. Bom, que é o que a igreja na verdade hoje fala. Né? Aí, a gente entrevistando um dos representantes aí de igrejas políticas, ele falou, mas o chamado de Jesus não era esse. Então você quer dizer o quê? Que existe um outro chamado para a igreja que não seja ele? Querendo dizer para mim exatamente o que a igreja está fazendo hoje, ela tem direito de fazer. Não, ela não tem direito de fazer. Ela herdou o que é dele.
Então, se nele não foi visto essas alterações quando a pressão veio, então por que com a igreja hoje a gente admite isso? A igreja não é um corpo de Cristo? Não é uma instituição de Cristo? Então, o entendimento é que esses atributos descem para ela. O mesmo caráter, a mesma vontade, a mesma personalidade, o mesmo testemunho, a incorporação. Então, se a definição teológica do Cristo chega para nós assim, que a nível de vontade e caráter, ele não sofre alterações do que ele foi dentro da história, mesmo quando está em pressão, em perseguição, mesmo quando está dentro de propósitos e circunstâncias não favoráveis, então para a igreja funciona a mesma coisa. Essa imutabilidade, ele é o mesmo, ele não muda. A mesma coisa também é a soberania, de estar separado, porque não precisa, não necessita do sistema e nada do que o sistema ofereça para cumprir os propósitos de Deus. A mesma coisa a autonomia. Um Cristo que foi livre e separado de todo tipo de influência, que não cedeu pressões, como também não se deixou ser influenciado. Então Jesus, em plano de execução, jamais ele seria isso. Jamais ele viveria isso. Essa visão deplorável dos lados, desse comportamento relativo. Então a gente expõe aqui isso para vocês e se preocupa em passar essa mensagem e deixar claro a diferença grotesca do Jesus histórico com esse Jesus contemporâneo. Bom, e uma observação rápida aqui, que aí quando a gente passa a falar desse sistema político religioso, a gente vê ali uma outra origem, a gente vê ali uma outra raiz de ordem e sistema, tá? Que se trata de uma plataforma que foi erguida por um único poder, o poder internacional, para servir exatamente de mecanismo e também sistema de emancipação institucional. Eu venho dando essa pauta lá por Verdade 10 Minutos, quem quiser se aprofundar nisso, é um sistema de oligarcas, ele funciona de forma de oligarquias, tá? E ali fica muito claro quem está gerenciando e administrando este plano de unir a igreja e o Estado. Então, como não é minha pauta hoje aqui com vocês, eu oriento vocês a passar, na verdade, 10 minutos lá e entender um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Considere o que eu estou falando aqui porque é importante para você. Bom, agora voltando para a questão do tema, da Frente Parlamentar Evangélica, que mostra certo desequilíbrio político porque passou da direita a se voltar um pouco para a esquerda, e eu vou explicar isso aqui para vocês. A gente, obviamente, o movimento Igreja Política se volta a entender e compreender esse Jesus político e tentar ligar o Jesus histórico com isso. Se há alguma similaridade, alguma harmonia, e vocês sabem que não. Mas, em compensação, eu vou apresentar aqui um exemplo disso, atualizando um pouco aquilo que aconteceu aí atrás. Quando a direita política evangélica estava em eleição, e aí, obviamente, todos sabem, né, quais figuras estão dentro desse cenário da direita extrema, Silas Malafaia, toda aquela patota lá da teologia da prosperidade, da teologia calvinista, etc, etc. E eles se pontificaram exatamente em formar uma estrutura política cuja missão era destruir a esquerda política e eleger Bolsonaro como presidente, eleito por Jesus, eleito por Deus. E eu nunca vi a igreja com tanto poder como eu vi agora de levar gente para a rua para poder defender uma ideologia política. É uma coisa histórica o que aconteceu. Mas formaram uma logística de eventos, de cultos, de profecias, de unção, governista, essa coisa toda, e conseguiram tornar o bolsonarismo uma religião. A coisa é tão emoldurada que até o momento ainda tem gente acreditando que esse cara ainda vai ser usado por Deus. Ponto. Aí o movimento Igreja Sem Política, obviamente, ficou esperando e aguardando qual seria o comportamento da direita com a esquerda depois que Lula se elegeu, ok? E não importa quem o elegeu, mas importa que ele assumiu o poder e a direita agora passaria a articular isso, o que ela faria como campanha, e campanha política. Daí eu me deparo com uma matéria dessa daqui, da direita política evangélica, anunciando a construção de uma frente parlamentar evangélica dentro do Senado, que está presidida, né, pelo evangélico Carlos Viana, como vice Damaris Alves, suplente Magno Malta, e pela fala da Damaris, ela diz que existia uma propositiva, essa nova frente parlamentar evangélica no Senado da direita. E qual seria a propositiva? A decisão de ser uma frente que irá orar pelo governo Lula ao invés de ser
oposição política. Tem uma variante, uma alteração de comportamento político e ministerial. Ponto. Qual a justificativa dela? O evento seria exatamente este, o estímulo seria esse, de que eles entendem que o governo Lula foi eleito pelo povo evangélico. Essa é a justificativa dela. Formou uma nova logística, porque foi feito um culto para consagrar esse acordo, um culto que foi até ecumênico, e inclusive também teve entendimento aí do senhor Carlos Viana, que discursou até a igreja, antecipando a ela as mudanças que estão ocorrendo a nível e debate do que vai ser a homoafetividade para as igrejas. Aí, se você quiser até se preocupar em ver como é que foi o discurso dele, você vai entender que logo, logo muita gente vai sair do armário aí e vai assumir também o outro lado sexual. Mas em compensação ele já deu a entender que a igreja, e eu venho falando sempre isso, que tanto a direita como a esquerda vai cumprir a agenda de 2030. Todos eles estão no colo do poder internacional. E ele já passou a discussão até mesmo a questão da liberalidade, da relação homoafetiva dentro das igrejas, de que eles sejam aceitos pelas igrejas, tendo em vista que o moralismo discursa contra, tá? Mas o que interessa para nós aqui é que agora se forma uma estrutura política da direita dentro do Senado, que a missão agora propositiva seria esta aqui, uma decisão de orar pelo governo Lula, ao invés de ser oposição política para ele. Então, agora tem dois detalhes aqui. Além deles mostrarem uma variação na vontade e no caráter do que eles chamam ser cristão, essa troca de lados, essa troca de partidos, essa troca de siglas, por favor, me provem isso em Jesus, me provem isso no Cristo histórico, me provem isso no Evangelho. Deixem de ser vagabundos e safados, me provem isso, por favor. Mais esse detalhe, além das variações, essa Damares, que é uma desequilibrada, é uma maluca, tá? Ela ainda incentiva a igreja a acreditar, os evangélicos, a acreditar que Deus vai usar o mal para atingir o bem. Porque assim como, na verdade, eu tenho que entender aqui. Então agora Jesus está usando o demônio, o cachaceiro, o prisioneiro, o bandido, para atingir o bem. Então quer dizer, a orientação é essa. O Jesus deles. Vamos levantar uma frente parlamentar que ao invés agora de ser oposição, nós vamos orar por ele. Senhor, será que não dá para a gente chegar num ponto comum aqui, de julgamento, que tudo isso aqui é interesse, por influência e poder que esses caras estão usando a igreja como instrumento de emancipação própria, quando não muito também do poder internacional, que eu venho explicando isso daqui. Então me convençam que existe um desafio aqui, justificar esse comportamento em Cristo, no evangelho que ele nos pregou, naquilo que ele nos ordenou. Agora, quais são os argumentos desses abestalhados? O que eles na verdade falam para nós aqui? De que tudo isso é para impedir que a esquerda entre no país, que tudo isso que eles estão fazendo com a igreja aí é para poder exatamente garantir uma pátria amada. Você acha que isso é justificativa de comportamento ministerial? Será que você pode me convencer, com base nesses argumentos, de que vocês estão fazendo com a igreja agora o objetivo real disso é impedir um comunismo, é impedir o socialismo no Brasil? Precisamos derrubar a esquerda? Esses são os argumentos. Então eu vim chamar a atenção daqueles que estão me ouvindo aqui, de que você repudie. Bom, qual é o objetivo nosso da exposição? Que você se aparte de qualquer que em nome de Cristo cometa essas atrocidades com o Evangelho. Que você não tenha associação, que você não tenha aceitação, que você não esteja no meio deles em nenhum momento, porque essas pessoas desgraçam, elas corrompem, elas embrutecem a obra do nosso Senhor, elas escandalizam. Então, onde está escrito que em algum momento Deus poderia usar o mal para atingir o bem? Então espero no meu Senhor Jesus que vocês olhem para esse cenário e tragam esse julgamento. A Assembleia de Deus Madureira, que impediu Lula de entrar dentro da igreja, agora já o recebe Alckmin, fez culto e abençoou
e deu a unção. Onde Jesus entra nisso? Um abraço a todos vocês, espero que no próximo vídeo a gente traga mais ainda novidades acerca dessas contradições, que eu espero que tudo isso aqui seja suficiente para te convencer e trabalhar melhor uma fé que seja legítima, não uma fé que, na verdade, ela esteja regrada, comprometida com essas fraudes, com essas deformidades. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo.